Sabe, quando a gente ouve falar em crime contra a família, o que será que isso quer dizer de verdade, na letra da lei? Porque não se trata só daquelas disputas do dia a dia, não. O negócio é mais embaixo. A lei está de olho na própria estrutura que define os laços familiares. Bora entender como o Código Penal enxerga essa instituição. Pois é, o nosso Código Penal tem um capítulo inteirinho só para isso, para proteger a instituição da família. E isso vai muito além da questão da violência doméstica, que é tratada em outra lei. O que a gente vai ver aqui é como a lei busca garantir a integridade legal e social da família, sabe? Proteger a verdade por trás de laços como o casamento e a filiação. Bom, para a gente entender isso direitinho, a nossa conversa vai passar pelas regras que protegem o casamento, os crimes que mexem com a identidade de uma pessoa, a filiação, vamos falar também da obrigação legal de cuidar dos parentes, da importância da guarda e lá no final a gente reflete um pouco sobre como tudo isso conversa com a família de hoje em dia. Vamos começar pelo matrimônio. Para a lei, o casamento é um contrato com direitos e deveres bem claros. Então, quando alguém desrespeita essas regras, usando de fraude, de engano, aí o problema deixa de ser só uma questão de família e pode virar caso de polícia mesmo. O primeiro crime, e talvez o mais famoso de todos, é a bigamia. A definição é super direta. Uma pessoa que já é casada não pode, de jeito nenhum, se casar de novo. O artigo 235 do Código Penal não deixa nenhuma dúvida sobre isso. E olha, as penas são bem pesadas. A gente está falando de reclusão de 2 a 6 anos, que é o regime mais severo, o que já mostra a seriedade da coisa. E tem um detalhe muito importante: a culpa não cai só nas costas de quem já era casado, não. Quem se casa com uma pessoa sabendo que ela já tem um casamento, também é considerado cúmplice e pode pegar de 1 a 3 anos de pena. Tem outro crime nessa linha, que é o de enganar alguém para se casar. O nome técnico é induzimento a erro essencial. O que é isso? Basicamente, é esconder um fato tão, mas tão importante que se a outra pessoa soubesse da verdade, ela jamais teria se casado. É, na prática, uma fraude contra a própria essência do casamento. E para essa fraude, a pena é de detenção, que pode chegar a 2 anos. Aqui, a lei manda um recado bem claro: honestidade e confiança são a base do contrato de casamento e são protegidas por lei. Agora a gente entra num assunto ainda mais delicado: os crimes contra a filiação. Aqui o foco muda. A lei não está mais protegendo um contrato, mas algo muito mais íntimo, muito mais profundo. O direito que toda pessoa tem à sua própria identidade, à sua história, à sua linhagem. E olha só que coisa curiosa. Um dos crimes previstos é registrar o nascimento de uma criança que, na verdade, nunca nasceu. Parece coisa de novela, né? Mas está lá, no artigo 241. É um ato que basicamente cria uma pessoa fantasma nos registros civis, o que é um ataque direto à credibilidade dos documentos públicos. A gravidade disso fica bem evidente na pena: reclusão de 2 a 6 anos. Repara que é a mesma faixa de pena da bigamia, ou seja, para a lei, fraudar a existência de uma pessoa é tão sério quanto fraudar um casamento. Já o artigo 242 trata de outras situações bem graves, como registrar o filho de outra pessoa como se fosse seu, ou até mesmo esconder ou trocar um bebê recém-nascido. Pensa no impacto disso. Todas essas ações violam o direito fundamental da criança de saber de onde ela veio, de conhecer sua verdadeira origem. Mas é aqui que a lei mostra uma faceta, digamos, mais humana. O parágrafo único desse artigo traz uma exceção bem interessante. Ele fala em motivo de reconhecida nobreza. Mas o que raios isso quer dizer na prática? Quer dizer que se a intenção por trás do ato foi, por exemplo, proteger a criança de um perigo real, ou então preservar a honra da mãe biológica numa situação de desespero, o juiz pode olhar para o caso com outros olhos. Ele pode diminuir a pena, ou em alguns casos até mesmo perdoar o crime. É um daqueles momentos raros em que a intenção conta mais do que o ato em si. Ok, saindo da questão da identidade e indo para a da responsabilidade, a gente precisa ter em mente que a assistência familiar não é só um dever moral, uma coisa de consciência, é uma obrigação que está na lei, e deixar de cuidar de quem depende da gente pode sim ser considerado crime. A lei, então, divide esse abandono em 2 tipos. Primeiro, o abandono material, que é deixar de dar o básico para a sobrevivência: comida, casa, saúde, e isso inclui, claro, não pagar a pensão alimentícia. E do outro lado tem o abandono intelectual, que é bem específico. É quando os pais não garantem que o filho em idade escolar receba a instrução primária obrigatória. E quem a lei protege contra o abandono material? A lista é bem ampla. Não são só os filhos menores de 18 anos.
A proteção se estende ao cônjuge, a filhos que não podem trabalhar por alguma condição e até os pais e avós, caso sejam inválidos ou tenham mais de 60 anos. É como se fosse uma rede de proteção que abraça várias gerações da mesma família. Para fechar nossa análise dos crimes, vamos falar da proteção da autoridade parental, ou seja, da guarda. Funciona assim. Quando um juiz determina com quem uma criança ou um incapaz deve ficar, essa decisão tem força de lei e ela precisa ser respeitada por todo mundo. E aí que entra o crime de subtração de incapazes, que está no artigo 249. O nome já diz tudo, né? É o ato de tirar um menor de idade ou uma pessoa interditada de quem tem a sua guarda legal sem autorização da justiça. A pena de detenção pode chegar a 2 anos. É mais um reforço de que a decisão judicial sobre a guarda é coisa séria e tem que ser cumprida à risca. E aqui vem o ponto que talvez seja o mais importante de todos. Um pai ou uma mãe que não tem a guarda legal também pode cometer esse crime. É isso mesmo. O laço de sangue não dá a ninguém o direito de passar por cima de uma decisão do juiz. Isso só reforça a ideia de que a guarda é uma responsabilidade definida pela lei, e não apenas um direito que nasce do parentesco. Ufa! Depois de passar por todos esses crimes e artigos, o que a gente pode tirar de lição sobre essa relação entre a lei e a família aqui no Brasil? Bom, os pontos centrais são bem claros. Primeiro, a lei dá um valor gigantesco para a verdade dos registros civis. Segundo, o casamento é visto como um contrato legal muito sério. Terceiro, o cuidado e o sustento dentro da família não são só uma questão de afeto, são obrigações legais. E por último, a decisão de um juiz sobre a guarda é soberana. Ou seja, a estrutura da família é, sem dúvida, um pilar fundamental protegido pelo nosso Código Penal. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar, para a gente pensar. As nossas ideias sobre o que é uma família estão sempre mudando, evoluindo. Como será que essas leis que foram escritas há tanto tempo podem, e talvez devam, se adaptar para continuar protegendo todas as formas de família que a gente vê na sociedade de hoje? É uma reflexão e tanto.